Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nesse primeiro domingo do mês de agosto de 2025, 3 de agosto de 2025, a leitura que fizemos na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, mas já no domingo anterior nós temos visto como o apóstolo menciona esta questão de que o cristão deve considerar-se já morto, né? E muitos pegam esta questão de que o cristão deve considerar-se morto como algo para ser representado teatralmente, né? E aí pegam uma passagem onde se nos diz que estamos sepultados com Cristo no batismo. E aí se chega à conclusão que se estamos sepultados com Cristo no batismo, então o batismo tem que ser por imersão, para representar esse sepultamento. Isto é desconhecer as bases bíblicas, né? Lá em Hebreus, o apóstolo fala claramente de vários batismos, né? Hebreus fala do batismo com cinza, do batismo com sangue ou com água. Partir para um batismo por imersão é pensar que João Batista, sacerdote de Deus, estaria transgredindo a lei fazendo mergulhar as pessoas. Por quê? Porque essa lei que fala exatamente de batismos com cinza, com sangue ou com água, diz claramente que o sacerdote deverá aspergir a cinza para purificar a pessoa, aspergir o sangue do sacrifício para purificar a pessoa, ou água limpa para purificar a pessoa sendo aspergida, né? Algum dedinho fez que a palavra batismos não fosse transliterada lá de Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, deixem conferir, né? Hebreus 9, versículo 10, Hebreus 9, versículo 10, né? E esse dedinho colocou a palavra abluções, né? Só que ela não aparece no grego. O que aparece no grego é a palavra batismos, no plural. Em grego, claramente está escrito baptismois, né? Referindo-se exatamente a esses três elementos que o sacerdote podia utilizar para purificar, né? Cinzas do sacrifício, sangue do sacrifício ou água limpa, pura. Sendo João um sacerdote, ele se afastou daquela turma do templo, e a Bíblia nos diz que ele estava no deserto. Por que um sacerdote estaria longe, afastado? Porque ele mesmo os chamava de geração de víboras, se lembra? Então ele foi para o deserto, e ao pé do rio Jordão as pessoas serão batizadas. Aí todo mundo chega à conclusão que as pessoas serão mergulhadas. Não, ele era sacerdote, e um sacerdote fiel a Deus não faria algo que está fora da lei. Ele pegava a água e
aspergir. Ponto. Não? Mas, pastor, aí a Bíblia diz que fomos sepultados com Ele no batismo. Então o negócio é mergulhar para fazer essa representação. E é um erro, né, de interpretação. A questão é que no primeiro século, isso é história, não é somente na Bíblia que aparece, está nos livros de história. O cristianismo era perseguido com brutalidade. Né? Os cristãos eram considerados inimigos do Império de Roma. Né? E, portanto, reconhecer-se cristão era colocar a si mesmo, né? Vamos usar uma expressão que nós conhecemos, era colocar a si mesmo uma corda no pescoço. Né? Reconhecer-se cristão era já se inscrever na lista daqueles que haviam de ser mortos. Percebem? Estais sepultados com Cristo. A partir de que momento? A partir do momento que a pessoa se reconhece cristão. A partir do momento da sua profissão de fé, que era feita publicamente pelo batismo. Estais sepultados no batismo. Então, aqui em Colossenses, capítulo 3, o apóstolo nos diz: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A palavra-chave aqui é fostes ressuscitados, algo que nós não fizemos, é Deus que fez. Deus nos deu vida pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo. Sepultados com Cristo. Nós já vimos esse capítulo de Romanos 6, 4. Sepultados com Cristo. Se refere ao sepultamento. Está vendo, pastor? Se refere ao sepultamento no batismo. Não é essa representação teatral que se faz. Se refere exatamente àquilo que eu falei. Reconhecer-se cristão no primeiro século era colocar-se a si mesmo na linha de frente daqueles que iam ser mortos. Hoje é até, vamos utilizar assim, chique, se reconhecer cristão. Já nem tanto. Teve uma época aí que a pessoa ganhava uma aparência, de status. Nós sabemos que muitos desses políticos que hoje estão aí conseguiram esse status, conseguiram os seus votos, porque hipocritamente se manifestaram como sendo cristãos conservadores. Temos uma que está no governo, à frente do ministério que deveria cuidar do meio ambiente, e faz anos e anos e anos que se refere a si mesma como sendo cristã evangélica, e defende aborto, e defende homossexualismo, e defende todas as pautas que são inimigas do Evangelho. Que cristã é essa? É uma política, e que engana, ilude, cristãos por aí que não conseguem discernir a diferença entre Gênesis e Apocalipse.
iludidos, enganados. Então, nós sabemos que isso acontece, né? A ilusão vem sobre aquela pessoa que desconhece as suas crenças, que desconhece as bases bíblicas. Nós aqui estamos colocando esta questão bem clara, né? Então, se formos ressuscitados, não tem nada a ver com uma representação teatral, através de um batismo nas águas, como eles adoram falar. O batismo é com água, não nas águas, é com água. Assim como está determinado lá na lei de purificação feita à mão de um sacerdote, com cinzas, com sangue ou com água. E o batismo cristão é feito com água, não nas águas, tá? Se fomos ressuscitados, então, se refere à ação que o Espírito Santo fez na vida de cada cristão. Indo em frente, no versículo 2, o apóstolo nos diz: pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Dá uma ordem. Em Filipenses 3:19, nos fala o apóstolo de gente que pensa somente nas coisas da terra, e ele coloca: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, porque só pensam nas que são da terra, nas coisas da terra, não pensam nem por um momento nas coisas que são do alto. Na passagem de Eclesiastes que hoje nós temos lido, Salomão, o homem que recebeu de Deus a graça de ter a maior sabedoria, ele coloca claramente que tudo é vaidade. Tudo aquilo que tem nesse mundo é vaidade, porque um dia nos chega a nossa morte. E de que adiantou tudo aquilo que o homem correu atrás, tudo aquilo que o homem estocou, armazenou, ajuntou como um tesouro. Aí o escritor Salomão coloca: isso será deixado para aquele que não moveu um dedo. E aí ele conclui: isto é vaidade. Nos viemos ao mundo, nos também deixaremos este mundo. Nós cantamos isso no hino. Como ao mundo nos viemos, nos também deixaremos. Portanto, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Qual é a conduta? Qual é a conduta que devemos ter? O versículo 3, o apóstolo diz: porque morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, versículo 4, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele repete essa questão.
Agora já somos filhos de Deus, estamos salvos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos idênticos. A palavrinha que aparece nas nossas Bíblias é semelhantes, mas a palavra que está lá no grego é de identidade, igual a Ele. Nós seremos transformados em quê? Em um corpo glorificado, seremos gloriosos. E aí nós lembramos de uma ocasião em que o Senhor Jesus disse, os judeus queriam apedrejá-lo, e ele disse: não está escrito, deuses sois? A que se refere isso? Porque está escrito lá no livro dos Salmos, deuses sois. Deuses? Não pode ser. Sim. Quando Cristo se manifestar, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e seremos idênticos a Ele. 1 de João 3:2. Agora já somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vai haver uma transformação. Seremos iguais a Ele. É o que está lá na epístola de João. Por isso, o apóstolo nos conclama a mortificar, versículo 5, mortificar os nossos membros que estão sobre a terra. E aí dá uma lista de pecados, os pecados listados. A primeira é a porneia. Porneia é parecido com porno. E essa porneia tem várias traduções, tá? Não é só uma. Ela abrange toda relação que Deus não abençoa, especificamente a relação sexual. Então, algumas passagens da Bíblia está traduzido como prostituição. Nas nossas mentes, quando pensamos em prostituição, vem aquela rodar bolsinha numa esquina. Não é só isso. Não é só mulher. Homem também. Mas esse conceito é uma partezinha da palavra que encontramos na Bíblia, que é essa porneia. Outra é adultério. Mas adultério somente adultera quem é casado. Esses são conceitos nas nossas línguas modernas. No original é porneia. Outra é fornicação. Pronto, aí complicou. Fornicação. É português? Sim, é português. Já considerado arcaico, porque ninguém sabe o que mais significa isso. E fornicação é a mesma coisa do adultério, só que para quem é solteiro. Casado pode fornicar? Não, casado está adulterando, porque ele é casado. E aquele que é solteiro e vive a vida louca, ele está vivendo em fornicação, tendo relações, nem sabe com quem, mas teve. Isso é fornicação, que é outra partezinha da palavra porneia. Então essa palavra que está listada aqui, a prostituição, como aparece aqui nas nossas Bíblias, no original é porneia, que abrange toda e qualquer relação sexual não abençoada por Deus. Ponto. A impureza moral. Quando pensamos em impureza, imediatamente pensamos em impureza sexual, mas já foi mencionada na palavra anterior, porneia. A impureza, a afeição desordenada, umas vontades degradantes, a vil concupiscência. A vil concupiscência é um desejo
maligno. Tá? Ele tem vontade de coisas malignas. Tá? Não é só vontades más, mas vontades bizarras. Tá? E finalmente o apóstolo coloca aqui avareza, aquela ganância que a pessoa tem, né? Só pensa em dinheiro, em grana, avareza. E essa última o apóstolo chama de idolatria, aquilo que na teologia luterana se conhece como idolatria sutil, porque a pessoa não tem uma imagem, não acende velhinhas, não tem um altar, não tem, mas no seu coração o seu ídolo é o dinheiro, as riquezas, a avareza, que é idolatria. O apóstolo Paulo também nos diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, pelo Espírito, não é por nós mesmos, não é nossa força, mas é a presença do Espírito mortificando todas essas coisas. O apóstolo também diz aos Efésios, no capítulo 5, versículo 3 em diante, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem se nomeie, nem se mencione. Que dirá viver como convém a santos? Por quê? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Por essas coisas vem a ira de Deus, a ira justa e santa, a ira forense, orgué, que nós temos visto no nosso estudo bíblico de ontem. Essa ira orgué vem sobre os filhos da desobediência, e esses filhos da desobediência estão entesourando, estão aumentando a sua poupança para serem julgados. No versículo 7, tem um ditado. O boi não se lembra quando era bezerro. E muitos cristãos, infelizmente, caem nessa coisa. Eles se sentem tão limpos, tão em paz com Deus, tão tranquilos, que pensam que nasceram assim. E nós sempre devemos nos lembrar de onde viemos. Viemos da escuridão. E não saímos da escuridão pelos nossos próprios pés. Foi o Senhor Jesus que nos resgatou, nos transportou do império das trevas para nos colocar no seu reino. Por isso o apóstolo nos diz aqui em Colossenses 3:7, nas quais, referindo-se a esse tipo de vida dos filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. O boi precisa se lembrar quando era bezerro. Por isso que naquela ocasião em que pegaram uma mulher em flagrante adultério, espera uma mulher pode ser pega em flagrante adultério sozinha? Se é flagrante e adultério, são dois, mínimo. Lembra? João capítulo 8. E esses judeus tão fiéis à lei, pegaram a mulher, pega em flagrante adultério, e cadê o homem? Só pegaram a mulher. Não é?
E aí queriam colocar numa arapuca o Senhor e dizeram: na lei está escrito, né, que seja apedrejada, e o homem também, na lei está escrito, os dois deveriam morrer apedrejados. Cadê o homem? O Senhor Jesus não falou nada, só disse: não, realmente a lei é a lei, lex dura lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, quem estiver livre de culpa, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que aconteceu? Os homens começaram a raciocinar e, começando dos mais velhos, foram se afastando. Até que finalmente os jovens também se afastaram e deixaram a mulher sozinha. O que aconteceu aí? O boi se lembrou quando era jovem. Literalmente. A consciência, eles sabiam que não tinha um que não tivesse pecado para ser o primeiro a atirar a pedra na mulher. Se afastaram primeiro os mais velhos. Por quê? Nós sabemos que nós, mais velhos, temos uma consciência muito mais pesada. Porque tudo que um piazito está vivendo, nós já vivemos. Muitas vezes vemos: eu já sei onde vai dar. Há uma frase muito comum hoje, né? Eu já vi esse filme. Exatamente. E por que eu já vi esse filme? Porque já vivi esse filme. Eu já passei por tudo isso. Eu sempre digo para minha filha: filha, eu não sei das coisas porque eu sou sábio, mais inteligente, mais nada. Eu sei de muitas coisas porque eu sou velho. Porque lá no meu país de origem, tem um ditado, meio feio, podem achar, mas o diabo sabe as coisas por ser velho, não por ser diabo, né? Mas sabe o diabo por ser velho do que por ser diabo. Então a gente sabe um monte de coisas, sabe onde esse caminho vai dar. Por quê? Porque nós já quebramos a cara nesse caminho, já passamos por esse caminho, já vimos esse filme. Por isso os jovens deveriam ouvir um pouquinho aquele velho que tem a cabeça no lugar. Nas quais coisas em outro tempo andastes quando vivias nelas. Então, agora nós temos uma nova identidade, despojando o velho homem. Agora, porém, despojai-vos de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Colossenses 3:8. Despojai-vos, aqui a palavrinha refere-se a tirar a roupa do corpo. Mas tirar a roupa, não, isso é uma metáfora que está dizendo: despojem-se disso, tirem da sua vida o quê? Tirem da sua vida ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo. Vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento. Mas o que nós ouvimos que as pessoas pedem nas chamadas igrejas de crentes? O que ouvimos é: Senhor, me dá poder. Eles querem poder, não querem conhecimento, percebeu? E a palavra nos insta: conheçamos e prossigamos em conhecer. As orações do Paulo: nós oramos por vocês para que abundeis em conhecimento. E o conhecimento se dá através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos como estudo bíblico. Dificilmente alguém vai ganhar algum conhecimento sem participar de estudos bíblicos.
Ouvir as mensagens, as pregações é uma coisa. Se deter durante 1, 2 horas num trecho, num assunto, e ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto, é outra coisa. É uma participação ativa, enquanto na participação numa mensagem, num sermão, é uma participação que se chama passiva, porque estamos simplesmente ouvindo. Não estamos questionando, não estamos discutindo. Nos nossos estudos bíblicos, quantas vezes já teve aquilo que nós chamamos, teve um pega, né? Mas teve um pega até que alguém teve que dar a mão à palmatória e reconhecer, não, mas na Bíblia está escrito, e esse na Bíblia está escrito é o sola escritura, ao qual qualquer cristão tem que se submeter. Não, mas eu acho. Livre-se, despoje-se desse eu acho. Isso não é cristianismo. O cristão não acha. O cristão diz, está escrito, sola escritura. Então, aqui o apóstolo nos diz, vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Esse deveria ser o nosso objetivo, conhecimento, aumentar em conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. A vida cristã deve ser revestida de Cristo, eleitos, santos e amados, chamados a vestir-se de virtudes. E no versículo 13, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Aos Efésios, o apóstolo Paulo, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 32, diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então nós devemos, como cristãos, perdoar, assim como Deus nos perdoou. Essa é uma questão legal. Aqui não está envolvida a questão do gostar. Perdoa teu inimigo. Não posso, ele é meu inimigo. Sim, você pode perdoar o inimigo, porque não está envolvido o gostar. Nós, como cristãos, devemos tirar da nossa mente esse conceito de gostar. Coraçõezinhos. Não está envolvido isso. Simplesmente é uma questão diante de Deus. Eu não desejo mais o mal para essa pessoa. Perdoei. Não significa que eu vou virar amicíssimo dela. Em nenhum momento na Escritura nos chama isso. Mas sim a perdoar. Para quê? Para que os vossos pecados também sejam perdoados por Deus. Porque se vós, disse o Senhor Jesus quando ensinou a oração do Pai Nosso, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus não vos perdoará as vossas. Então aí ele deixou ligado, para que vocês sejam perdoados, perdoem as outras pessoas, mesmo que essa pessoa seja aquilo que nós chamamos de, mas aquele é um praga, não aguento, é um inimigo, tá? Mas perdoe. Não está escrito vire amicíssimo dele, não está escrito goste dele, não está escrito, não está envolvido para nada esse gostar. Não é simplesmente liberar para que eu me beneficie do perdão de Deus. Não desejar o mal. Não é para ir atrás da pessoa, fazer de tudo para... Não é nada disso. Deixa para lá. Não guarde mágoa, não deseje o mal.
Isso faz parte desse perdoar até o inimigo, né? Assim como Cristo vos perdoou, né? No versículo 14, e sobretudo, o amor como laço da perfeição, né? Sem amor, nenhum dom, nem virtude tem valor algum. O apóstolo disse isso claramente na sua carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13. Ele disse: se eu falasse todas as línguas, se tivesse todos os dons, e se não tem amor, de nada adianta. Né? E mais uma vez, esse amor não é sentimento, é um compromisso diante de Deus. Né? É um compromisso diante de Deus. Ame a sua esposa, ame o seu marido, e as pessoas imediatamente imaginam que são coraçõezinhos saindo. Não é nada disso, é o compromisso que você assumiu lá no dia do seu casamento. Nas boas, nas más, na saúde, na doença, lembra? Na riqueza, nas necessidades, é esse compromisso, é o mesmo compromisso, é esse o ame a sua esposa, ame ao seu marido. Eventualmente, em alguns momentos, o coraçãozinho vai bater, né? Mas o mandamento não se refere a isso, né? Se refere sim a esse compromisso diante de Deus com a outra pessoa, né? O amor seja o vínculo da perfeição entre os cristãos. Sem amor, nenhum dom, nenhuma virtude tem valor algum, um valor transcendente. No versículo 15, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, para a qual fostes chamados e fostes colocados dentro da igreja, a paz domine em vossos corações e sede agradecidos. Gratidão a Deus por termos paz. Por quê? Porque nós já fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus. Romanos 5, 10 e 11, nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus. E agora temos paz. Ai, mas eu não sou feliz. Mas você tem paz. Ai, mas eu não tenho um carro que eu imaginei quando eu era gurizote. Eu imaginei um carro daqueles esportivos e tal. Eu imaginava isso. Nunca tive um carro desses. Então a minha vida é um fracasso porque eu nunca tive. Não, eu tenho paz. Certa ocasião alguém me liga desde Peru questionando algumas coisas. Tá, mas tu não tens. A pessoa imediatamente coloca, né? Se você tem, então você tem alegria. E aí essa pessoa colocou as duas coisas. Ah, mas tu não tens. E aí ela me pergunta: tu tens alegria? E aí eu respondi: não, porque a alegria é esporádica. A alegria é esporádica. O que quer dizer? Às vezes não vamos sentir alegria. É um sentimento. Aí eu disse: mas eu tenho paz. Eu tenho paz com Deus. A minha alma está em paz, está tranquila. Como cristãos, nós devemos valorizar isso. Nós temos paz. De todos os seres humanos, nós, os que cremos no Senhor Jesus, temos paz. E aí o apóstolo diz: sede agradecidos. Agradeçamos a Deus por essa paz. Ai, mas eu não sou feliz. Não, a felicidade é às vezes. A felicidade é como o riso. A gente não vive aí dando gargalhadas pela vida.
Isso é esporádico, às vezes alguma coisa é tão cômica que nos provoca o riso. Nem a gente vive, né, vertendo líquido pelos olhos, sabe? Chorando, horas a fio, 24 horas por dia, chorando, sem parar a vida. Não. Há momentos em que a gente chora, mas isso é esporádico. Todas essas emoções são esporádicas. Agora, nossa paz é uma paz permanente. E é por ela que devemos ser agradecidos diante de Deus. E aí no versículo 16 o apóstolo nos diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Mas se eu nunca leio a Bíblia, aí a pergunta: como é que a palavra de Deus vai habitar em mim abundantemente? Percebe? Eu não dou a mínima para estudar a Bíblia. Eu não dou a mínima para essas coisas. Não tem como habitar em vós abundantemente. E aí as pessoas se questionam: por que Deus não fala comigo? Porque eles acreditam naquelas coisas que escutam, né? O Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me disse, o Espírito Santo me falou. Não é? E aí a pessoa pensa: mas não fala comigo. Eu toda a vida ensinei: o Espírito Santo não fala nem português, nem inglês, nem alemão. O Espírito Santo não fala essas línguas modernas. O Espírito Santo fala uma. Qual? Bibliês. Existe essa palavra, essa língua bibliês? É uma metáfora que eu uso. O Espírito Santo usa a palavra de Deus. E se você não leu a palavra de Deus, nunca vai ouvir o Espírito Santo falando com a sua alma, com a sua mente. O Espírito Santo fala bibliês, que quer dizer somente usa a Bíblia, né? Por isso que é necessário que você leia a Bíblia na sua casa, pelo menos uma vez tenha lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse inteira, pelo menos uma vez, porque miraculosamente o Espírito Santo vai lhe fazer lembrar de aquele versículo que está lá no Antigo Testamento, não sei onde, mas está, que diz assim, e o Espírito Santo lhe faz lembrar a passagem. Não vai lhe fazer lembrar, está no livro tal, no capítulo tal, versículo tal. Não, mas a passagem onde está escrito, você vai lembrar de uma maneira assim que... Não, mas não, como é que eu fui me lembrar daquilo? Isso é o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo fala hoje, eu afirmo, sim, fala, usando a palavra de Deus. O Espírito Santo me revelou que o seu... Não, isso é lorota da pessoa que, no melhor dos casos, na sua mente imaginou isso, no melhor. E no pior dos casos, pode até ser sim um Espírito que revelou, mas não é o Espírito Santo, não? O Espírito fala através da Bíblia. A palavra de Deus habita em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Essa semana alguém me manda um vídeo, e tinha era uma cançãozinha aí, dessas que são cantadas nas igrejas. E se alguém não prestasse atenção, eu prestei atenção ao que estava sendo cantado. Mas se alguém não prestasse atenção, gostei desse sertanejo. Era em estilo sertanejo. Eu prestei atenção não ao estilo, porque não gosto, mas prestei atenção ao que estava sendo cantado e era bonito. Era bonito. Assim como um poema do Paulo Autran é bonito, um poema do não sei quem é bonito,
É espiritual? Não, não é espiritual. E aquilo que estava sendo cantado, como muitos hinos, mas espera aí, isso não está na Bíblia. Mas as pessoas cantam esses cânticos, esses louvores, como chamam, porque é bonito. E a Bíblia nos diz claramente que devemos louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Para que isso se transforme em um cântico espiritual, para que esse hino seja espiritual, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que em certa ocasião eu peguei um certo hinário de uma denominação e somente conseguimos usar o hino Rude Cruz. Dos quase 500 hinos que esse hinário tinha, só passou pelo crivo bíblico Rude Cruz, o resto não. O resto pode ser bonito para cantar, emocionante, toca, emociona as pessoas, mas não é bíblico. Então, finalmente no versículo 17, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo seja feito no Senhor Jesus. Isto está relacionado ao versículo 23 aí do Colossenses 3. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Como ao Senhor e não aos homens. A nossa vida deve ser um culto contínuo a Deus. Lembre disso. Tudo quanto você fizer. Até no seu emprego, um trabalho, um serviço que você acha maçante, faça-o, esforce-se em fazê-lo direitinho. Aqui o apóstolo diz, faça-o como se estivesse fazendo para o Senhor. Tudo na nossa vida seja feita dessa maneira, como ao Senhor. Pense nas coisas que são no alto. Você que é cristão, você que tem paz no seu coração, viva a sua vida dedicada ao Senhor. O mundo vai passar, todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor vão piorar, isso tenha certeza. Nós estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus nos disse, as dores do parto. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, perturbações sociais. O nosso país nesse instante está numa perturbação social intensa. Vai melhorar? Não creio que vai melhorar. Vai piorar. Pastor, mas eu votei pelo candidato que não está na presidência. Exatamente, o sistema o tirou. E o senhor não gostaria que ele estivesse na presidência? Sim, eu gostaria, mas também eu sei que em breve haverá de se levantar aquele filho da iniquidade, ao qual todo joelho dos que dominam o mundo terão que dobrar-se. E eu não gostaria de ver aquele amado presidente se dobrando diante do enviado de Satanás. Então não acredita que vai melhorar? Não acredito que vai piorar. A cada dia a situação mundial está nos levando para o início desses fatídicos 7 anos. Então, como devemos viver? Em paz, melhorando cada vez mais a nossa vida, endireitando cada vez mais os nossos passos. Para quê?
para que estejamos, como eu falei, em paz, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida está escondida em Cristo, e quando Ele se manifestar, seremos manifestados com Ele, seremos feitos como Ele é, transformados como Ele é. Que Deus conceda a cada um de nós essa convicção de melhorar a cada dia a nossa vida. Isso se chama santificar a nossa vida, dedicarmos a nossa vida a Ele cada dia, cada momento, aguardando a sua bem-aventurada manifestação. Que Deus conceda isso a cada um de nós. Amém. Em mim,